Olá, coisas lindas! Hoje queria falar com vocês sobre uma coisa que me anda a fazer imensa confusão. Eu não sou ninguém, não tenho seguidores, não tenho influência nenhuma no mundo, mas aquilo que sempre tive é uma vontade de partilhar coisas online, de tornar a vida das outras pessoas um bocadinho melhor, ou pelo menos o dia delas, nem que seja por um segundinho. E como qualquer pessoa que tenha prestado atenção consegue perceber, eu deixei de publicar coisas frequentemente nas redes sociais, principalmente no Instagram, e há um motivo para isso. O motivo é que o Instagram, que era a minha aplicação preferida do mundo inteiro, ok? E eu estou a falar desde, sei lá, há 6, 7, 8 anos que o Instagram é a minha aplicação privilegiada, que eu ponho à frente de qualquer outra, e ultimamente é a última aplicação que me apetece usar, a última aplicação onde me apetece publicar coisas. E eu acho que tudo tem a ver com o facto de o Instagram se ter tornado absolutamente anti-criatividade, sabem? O Instagram valoriza coisas que não fazem sentido, coisas que para mim não me identifico, não pretendo identificar. Acho que eu própria, durante alguns meses, perdi um bocadinho a minha direção, eu diria, perdi um bocadinho o foco daquilo que eu queria fazer nas redes sociais e comecei a ceder um bocadinho ao algoritmo do Instagram, e é a última coisa que eu quero fazer, porque o algoritmo do Instagram se tornou absolutamente impossível. Nós passamos de fotografias, uma aplicação de fotografias, para uma aplicação de fotografias e vídeos de longo formato incluídos, e agora estamos numa fase em que quanto mais estúpido o vídeo, melhor, mais o Instagram gosta. O importante é as trends, é as músicas que estão a ser ouvidas, é vídeos curtos, 1, 2 segundos às vezes, que adicionam zero informação, ok? Vídeos completamente estúpidos, sem criatividade nenhuma. Eu vejo vídeos de pessoas literalmente a olhar para o lado, é isto, a repetir este movimento, e o Instagram adora e mostra esse vídeo a milhões de pessoas, e eu simplesmente não sei mais onde me encaixar no Instagram, nem sei bem o que fazer no Instagram. E mais uma vez eu digo, eu não sou ninguém no Instagram, ok? Eu não sou influencer, não sou nada no Instagram. Eu simplesmente sou alguém que gosta de redes sociais, sempre gostou de redes sociais, sempre gostou de partilhar coisas nas redes sociais, e que adorava poder usar as redes sociais. Eu gostava muito de publicar coisas nas redes sociais como um passatempo, e hoje em dia tenho a dizer que tenho mesmo que limitar esse passatempo, porque consome a minha vida toda. Consome mesmo a minha vida e torna-me muito mais negativa, muito mais ansiosa como pessoa, e eu acho que está na altura de nós todos acordarmos para a realidade que se tornaram as redes sociais. A verdade é que o Instagram passou de uma aplicação de criatividade em que as pessoas ganhavam mais por serem mais criativas. Temos aqui um exemplo perfeito dos Explorasaurus, que ficaram famosos, como toda a gente sabe, por fazerem aquelas poses incríveis de casal. E hoje em dia o que nós temos é conteúdo sem valor criativo nenhum, sem valor em geral.
E o que temos é uma quantidade gigante de pessoas que estão completamente viciadas nas redes sociais, de pessoas que cedem às exigências do algoritmo do Instagram, que são completamente brainless, completamente sem sentido, e estamos a tornar as redes sociais uma coisa que não faz sentido para mim. Tudo isto para dizer que eu própria tenho tido muita dificuldade em não deixar que o Instagram me influencie negativamente e ao mesmo tempo que não me retire a minha criatividade. E isso, claro, é um problema pessoal, tem muito a ver comigo também, não é só o Instagram, não é o Instagram que me tira a criatividade diretamente, há muito mais para além disso. No entanto, eu acho que estamos a ser muito seletivos e a escolher ignorar o facto de as redes sociais serem feitas para cliques, para nos tornar viciados. Isto não é sem querer, é de propósito, eles sabem exatamente o que estão a fazer. Isto cria uma sensação de prazer momentânea no nosso cérebro que nos faz querer mais e mais e mais e mais e mais e que nos faz querer voltar a pegar no telemóvel assim que o pousamos. Nada disto é sem querer. E eu não acredito nisto, não acredito nesses valores, não partilho desses valores e, acima de tudo, não sinto que o Instagram me faça bem, não consigo controlar a pressão que sinto por causa do Instagram. E por isso deixei de publicar vídeos e por isso prefiro publicar vídeos no YouTube, prefiro vídeos de formato longo, até porque eu falo muito, falo imenso, falo imenso e portanto vídeos curtos para mim não funcionam e acho que está na altura de resistirmos um bocadinho a nós próprios e à tentação de ver vídeos curtos sempre e de seguir as tendências do Instagram. E quem fala do Instagram fala do TikTok, a mesma coisa. Mas para mim, pessoalmente, o Instagram era a minha app preferida e, portanto, refiro-me muito ao Instagram e não ao TikTok. Nunca me viciei no TikTok, portanto, para mim não é um problema, sei que é um problema para muitas pessoas, mas o Instagram especificamente acho que passou de uma aplicação incrível que se partilhava coisas muito criativas, se fazia coisas muito bonitas, para uma aplicação de sempre a mesma coisa e que retirou a criatividade a tantas pessoas e ninguém parece ver isso e está mesmo à frente de toda a gente. Este vídeo está num formato vertical porque inicialmente eu ia partilhar isto no Instagram. Obviamente que eu estou a ver que estou a falar imenso e portanto não vai acontecer. Eu não vou cortar a minha voz a meio, já caí muitas vezes nessa asneira. Estou farta de ver criadores de conteúdo que eu amo, que são incríveis, que são super criativos, apesar de tudo, e são obrigadíssimos a cortar as palavras a meio, a limitar aquilo que dizem nos vídeos. E para mim isso simplesmente não faz sentido e, portanto, eu prefiro publicar isto no YouTube, em formato vertical, que nem sequer faz sentido para o YouTube, do que publicar no Instagram e ser obrigada a cortar metade daquilo que eu disse. Isto só sou eu a pousar o telemóvel, a falar e a deixar que as palavras surjam por elas, sem ter escrito o que é que eu ia dizer, sem ter pensado naquilo que ia dizer. Eu não sei bem onde é que estou a tentar chegar com esta conversa, sequer. Acho que de certa forma o que eu estou a tentar dizer, para quem está desse lado, e como eu gosto de partilhar vídeos, acho que façam disto um lembrete,
para não ceder às pressões das redes sociais, às pressões dos algoritmos, que às vezes são muito injustos. E para quem não gosta de publicar coisas e gosta de ver, acho que isto pode servir como um lembrete para não se deixarem ir na corrente na corrente que não contribui em nada para a vossa felicidade. E isto não é um apelo para as pessoas pararem de usar as redes sociais, não é um apelo aos criadores de conteúdo. Como eu disse, eu sou absolutamente ninguém, não tenho influência nenhuma para estar a falar. Isto é 100% a minha opinião. Eu sei que há muitas pessoas que adoram as redes sociais, se calhar há muitas pessoas que consideram que as redes sociais mudaram para melhor. Eu não sou uma dessas pessoas e acho que... Não sei, convido-vos a pensar um bocadinho no assunto. Se não for mais, pensem no assunto, pensem no como é que as redes sociais mudaram ao longo dos anos, pensem no extremo a que nós chegamos, no quão mais viciadas as pessoas estão nas redes sociais. Nós passamos de ter uma geração viciada nas redes sociais, agora todas as gerações estão viciadas nas redes sociais. Passamos de formato longo a um formato curtíssimo de vídeos, e se vocês repararem, isto foi aumentando ao longo do tempo, ou seja, nós passamos de formatos de vídeo no YouTube que eram super longos, depois passaram um bocadinho para o Instagram em formato ainda longo, não tão longo, mas longo. Era bom para fazer às vezes coisas mais criativas no Instagram, era ótimo. E depois passamos para Reels com segundos. E neste momento estamos no extremo mesmo, em que a última trend que eu vi foi de pessoas a dizerem para fazerem vídeos de 0.1 segundos, porque a cada segundo se ganhava 10 visualizações. E eu acho que se calhar ver isso foi o que me levou a fazer este vídeo, mas não sei, acho que isto é uma chamada de atenção. Eu acho que isto devia significar alguma coisa para toda a gente, para quem gosta de publicar coisas, para quem não gosta de publicar coisas, para todas as pessoas que usam as redes sociais, seja de que maneira for. Acho que vale a pena refletir sobre este assunto. Para mim tem sido muito difícil de conseguir estar nas redes sociais e não ceder a essa pressão, porque as redes sociais para mim são um hobby que eu gosto imenso. Adoro mesmo ser criativa através de vídeos, e acho que ao longo do tempo, a certa altura, eu passei de uma pessoa criativa com todo o amor do mundo para dar, que estava genuinamente a tentar tornar o dia das pessoas melhor, para uma pessoa com ansiedade relacionada com as redes sociais, muita negatividade, que não tinha a direção certa, não tinha as emoções no sítio certo, não tinha o coração no sítio certo quando estava a fazer os vídeos, e para uma pessoa que, acima de tudo, definitivamente não era criativa, definitivamente não gostava dos vídeos que estava a fazer, mas que funcionavam melhor do que os meus outros vídeos. E isto não é dizer que eu só quero visualizações, ou que só quero seguidores, ou só quero isto, ou só quero aquilo. Não, eu gosto de publicar coisas porque gosto, ok? Mas confesso que a certa altura comecei a sentir a pressão de ser bem sucedida no Instagram, porque toda a gente seguia um certo caminho, e é difícil para quem cria vídeos e gosta de publicar vídeos de não sentir essa pressão de fazer a mesma coisa. Portanto, eu não vou dizer que não senti essa pressão de ser bem sucedida, mas mais uma vez, pela terceira vez vou-me repetir, eu não sou ninguém, não sou influencer, não sou ninguém com influência nenhuma. Não tenho seguidores, não tenho visualizações, não tenho likes, nunca tive, se calhar nunca vou ter. Mas aquilo que eu sou é uma pessoa que genuinamente gosta de publicar coisas e que a certa altura perdeu o gosto e perdeu
a vontade de estar sequer nas redes sociais, porque os meus princípios, os meus valores morais vão contra este uso excessivo e tão vou usar uma palavra forte, mas tão pouco ético das redes sociais. Eu acho que quando nós sabemos que estamos a fazer mal às pessoas e continuamos a usar e abusar de técnicas para as pessoas se sentirem presas às redes sociais, o que é que estamos a fazer? O que é que estamos a fazer? E o que é que nós que usamos as redes sociais mostramos ao continuar a usá-las? Acho que não tenho mais nada a dizer, já estou a entrar numa parte muito teórica, muito filosófica da coisa, que não era isso que eu queria fazer. Como eu disse, vamos levar só este vídeo como os meus pensamentos a serem falados, como algo para refletir. Só isso, mais nada. Quem vir este vídeo, obrigada por terem visto. Eu continuo a gostar de criar vídeos e, portanto, eu vou tentar focar-me numa parte mais positiva das redes sociais, que eu considero o YouTube uma aplicação mais positiva do que o Instagram. Desculpa, Instagram. Considero que é mais positivo porque se manteve mais ou menos na mesma linha, apesar de termos os shorts e tal. Ainda há muitas pessoas que criam conteúdo longo e eu no YouTube não sinto tanto essa pressão. Eu pessoalmente não sinto tanto essa pressão no Instagram, se calhar outras pessoas sentem, se calhar o YouTube é tão mau como o Instagram. Não importa. Para mim, pessoalmente, o YouTube resulta melhor do que o Instagram neste momento e, portanto, eu vou continuar a fazer os meus videozinhos que ninguém vê, que ninguém quer saber, que provavelmente ninguém gosta, mas eu gosto. E que, para mim, significam muito e mostram um bocadinho da minha vida através da minha câmara. E eu adoro ver a minha vida através da minha câmara, através das minhas lentes. É isso. Beijinhos e espero voltar com coisas mais felizes para falar, sabem? Se calhar outras reflexões, mas um bocadinho mais felizes, que não seja só eu a reclamar e só eu a falar de coisas negativas. Portanto, é isso. Beijinhos. Só queria fazer um disclaimer muito rápido, que é, isto não é uma crítica, mais uma vez, isto não é uma crítica aos criadores de conteúdo. Não estou a dizer que os criadores de conteúdo de repente são todos maus ou que já não têm valor, não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a criticar as redes sociais em si, as aplicações, e não as pessoas que lá estão, certo? Vamos fazer essa distinção antes que isto se torne quase um discurso de ódio. Não é um discurso de ódio de maneira nenhuma, muito pelo contrário, isto sou eu a falar sobre as redes sociais, as aplicações, não os criadores de conteúdo. Acho que há criadores de conteúdo incríveis e, aliás, neste contexto, acho-os ainda mais incríveis por continuarem a fazer coisas criativas, por continuarem a fazer coisas bonitas, por manterem as pessoas interessadas no conteúdo deles. Acho incrível. Portanto, nada tem a ver com criadores de conteúdo, e sim com as aplicações, com as redes sociais. Pronto, é isso.